Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu quero fazer aqui a apresentação, a leitura e mostrar para vocês como que eu tenho enxergado o mercado cripto para as próximas semanas, começando aí o mês de junho. E por que eu vou fazer isso de forma pública? Eu tenho relatórios que eu sempre emito para os meus alunos, para os nossos assinantes, principalmente ali do Plano Cripto, mas eu quero trazer eles para vocês hoje para que vocês possam perceber e entender como funciona a dinâmica do mercado cripto. Então vocês vão ver que eu vou estar aqui falando e mostrando como se eu tivesse para os assinantes, mas eu espero que você curta muito esse conteúdo e possa de fato ver e aprender como funciona o mercado cripto no quesito de valuation, no quesito de como que a gente metrifica um potencial de alta, um potencial de baixa. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e deixar nos comentários finais se você gostou ou não gostou desse tipo de relatório. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 31/5/2022 e teremos nosso relatório semanal trazendo alguns conteúdos aqui, algumas coisas novas que nós temos visto no mercado, né? Para a gente começar, pessoal, a gente precisa entender o quê? O que tem acontecido no mercado global, né? A gente tem visto aí notícias diversas, desde notícias de inflação alta, notícias de que o mercado cripto está morrendo, notícias assim diversas, né? Tanto positiva quanto negativa, regulamentações surgindo. E aqui vamos trazer então o nosso resumo semanal, dizendo que a gente segue com a instabilidade nos mercados globais e essa recessão tem rodeado os mercados cada dia mais e o mercado cripto ele é influenciado e ele é impactado por isso. A gente também tem a União Europeia aprovando sanções parciais no petróleo russo. O Joe Biden também anunciou um novo pacote de auxílio militar ao governo ucraniano, mas ele descarta a hipótese de mandar foguetes e coisas assim que possam alcançar o território russo, né? Até porque se acontece, esses mísseis são enviados para a Rússia e se tiver alguma coisa ali dizendo que a fabricação é americana, meu amigo, aí o negócio vai ficar feio para a Ucrânia, Estados Unidos e para o mundo como um todo, tá? A inflação na Europa bateu máxima histórica de 8,1% em maio, enquanto os preços do commodity e também de energia não pararam de subir. Lembrando que nós brasileiros estamos acostumados com a inflação alta, uma inflação ali de 5, 8, às vezes 10%, a gente já está acostumado no ano, porém, lá na Europa, nos Estados Unidos, eles não estão tão acostumados assim. Então, quando vem um valor como esse, que é alto, né? Não vou dizer que não é, eles acabam dando uma sentida um pouco mais e o mercado dá aquela chacoalhada. Temos notícias boas da China, né? Aqui no relatório a gente trouxe várias semanas dizendo do lockdown, dizendo ali dos impactos que poderia causar na cadeia de suprimentos, mas Xangai começa então a encerrar o lockdown a partir do dia 1º de junho e a cidade então deve ser liberada, né? Devido à crise econômica, o governo também anunciou um grande pacote de estímulo para aumentar o consumo e criar empregos lá dentro. E o desdobramento da cadeia logística chinesa já afeta, de uma certa forma, o mercado global, né? Um dos setores mais impactados é o setor de tecnologia, que sofre ali com a oferta de componentes eletrônicos. Lembrando também que Xangai é responsável por 27% das exportações chinesas. E um fator aqui engraçado, curioso e talvez teoria da conspiração é o porquê que fecharam a cidade e por que querem agora dar estímulo, ajudar, né? Eu não sei, parece que querem que a gente fique dependendo do governo. Eu acho meio esquisito esse negócio. Mercado cripto continua sendo impactado pelo tradicional, apesar que na data de hoje o Bitcoin já supera os $32 mil no momento que eu estou gravando esse conteúdo para vocês, né? Então o Bitcoin nesse exato momento, para a gente não falar aqui um valor que não existe, está na casa de $31.750. $31.750 americanos, tá? A gente viu que foi impactado o mercado cripto, principalmente com a fuga de capital para ativos de menor risco e ativos que performam um pouco melhor durante a inflação. Lembrando que o mercado cripto, ele é bem visto ainda, ele continua com seus fundamentos intactos, a gente vai ver mais para frente a parte de indicadores, mas essa fuga é normal, né? E como a cripto tem uma volatilidade maior, é normal que a gente tenha, obviamente, o quê? Uma oscilação maior ali na faixa de preço,
né? Então, se a gente tem uma volatilidade maior, tem uma fuga de capital para ativos de menos risco, o mercado cripto é impactado, tá? A gente também vê que cripto está sendo classificado como tecnologia, né? A gente vê uma correlação também grande entre o S&P 500 e também as principais empresas de tecnologia e o preço do Bitcoin. E como a gente também já alertou no ano passado, lá em 2021, os ajustes da economia global devem sim afetar o ciclo das criptomoedas e os meses seguintes. Então, a gente já está sentindo alguns impactos e deve continuar dessa forma. Mas mesmo, né, com esse descolamento de preço nos últimos dias, a gente segue ali com uma quebra, uma possível quebra de descorrelação do mercado, né? Vamos aguardar, mas que existe uma correlação, existe, mas não significa também uma causalidade. Bom, já para o Bitcoin, a gente teve um aumento no MVRV, no percentual das carteiras em lucro na rede. Os fluxos de moeda seguem positivo, ou seja, recebendo um fluxo ainda maior de depósitos do que saque, o que é ruim, né? Lá na frente a gente vai ver o porquê. E um ponto de alerta para o mercado é o quê? Alavancagem. Cara, a alavancagem a gente já está cansado de ver aqui no relatório. A alavancagem, ela está todos os meses, nos últimos 4 meses, batendo alta histórica. Isso é perigosíssimo, principalmente para o curtíssimo prazo. Por quê? Long squeeze. O que é o long squeeze? O mercado começa a subir, né? Ou melhor, o mercado começa a cair desenfreadamente para liquidar quem está em posição de long, apostando na alta. Tá? Então, ponto aí para atenção, tá, pessoal? Cautela. E uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente: o mercado global está sendo impactado pelos desdobramentos e desarranjo econômico, principalmente por causa da Rússia, China, Estados Unidos. Estamos pagando a conta do Covid, que foi impresso dinheiro. Mas alguns desses impactos também vão ali na cadeia logística, que vão ainda influenciar o mercado de uma certa forma. E mesmo assim, a gente reforça que com as correções que a gente está sofrendo, o Bitcoin ele ainda apresenta uma assimetria de ganhos muito positiva. Por quê? A base tecnológica do Bitcoin, econômica e seu ecossistema, permanece ainda estável, permanece intacto. Né? A narrativa por detrás das criptomoedas, os fundamentos, permanecem mesmo. Né? E estando muito próximo de alguns fundos históricos, isso torna a nossa estratégia muito boa para o longo prazo. Porque é nesses momentos que começam a se formar os futuros milionários. Tá? Então, a gente está no mercado mais volátil do mundo, a gente tem variações principalmente no curto prazo, curtíssimo prazo, a gente continua com a estratégia de aportes graduais conforme o aumento de patrimônio e disponibilidade de caixa. Também continuamos fazendo o balanceamento dinâmico da carteira. Vamos passar agora indicador por indicador para a gente poder dar uma olhada. O total hash do sistema permanece positivo em uma alta crescente. A gente tem dificuldade da rede ajustada conforme o hash vai subindo. Transações confirmadas por dia estáveis. Contagens de transação no mempool. Tivemos um pico, principalmente ali naquela questão da questão da Luna, mas já voltou e as contagens do mempool permanecem em patamares estáveis. O MVRV, como eu comentei, tivemos um leve aumento, principalmente guiado aí pela alta do Bitcoin. Né? Lembrando que o MVRV está em um patamar muito próximo ao que estava quando teve aquele crash do Covid, então isso é positivo para o mercado. Índice de ganância e medo, mais conhecido como Fear and Greed, a gente teve um aumento nessa última semana, né? Hoje em 16, ainda em extremo medo, mesmo com a criptomoeda subindo. Então, ponto positivo aqui é o quê? Extremo medo é sempre muito bom para compra, né? Se a gente for ver aqui o Bitcoin SOPR ajustado, ele se recuperou nessa última semana, superando o patamar de 1. Lembrando que sempre que ele atingiu patamares acima de 1, ele estava sinalizando ali que provavelmente teria uma correção curta, mas o patamar acima de 1 é muito positivo para o mercado. Os endereços únicos com mais de 1.000 Bitcoins, e aqui, pessoal, prestem atenção. Por quê? Muita gente acaba achando que está aumentando o número de pessoas com mais de 1.000 Bitcoins. E pessoas com mais de 1.000 Bitcoins, elas são o quê? Baleias. O que são baleias? Grandes investidores, pessoas muito ricas que estão acumulando Bitcoin ou que têm Bitcoin de muito tempo. Então, quando a gente vê essas carteiras com mais de 1.000 Bitcoin diminuindo, é um ponto de atenção. Por quê? Porque quem tem muito Bitcoin está vendendo, qual é o motivo? Por que está diminuindo? Né? Então, cuidem aí com algumas narrativas. Tem muita gente, tem muito cara do mercado dizendo que está aumentando, mas não está.
tá? Então não tá. Então fiquem aí, fiquem de olho. Então tá diminuindo, ponto aí para atenção. O múltiplo de Mayer permanece ali numa base, cara, muito próximo que nós tivemos ali do Covid e do fundo de 2018. Então, se for olhar só esse indicador, está indicando compra, né? Lembrando que a gente sempre tem que olhar indicadores de forma conjunta. Mas esse indicador ele está positivo. Tá? Stock to Flow continua seguindo aqui, né, a linha. Lembrando que o Stock to Flow não é um indicador que a gente toma como parâmetro para comprar, para coisas assim, mas é um indicador que a gente fica de olho nesse sentido. Então, permanecemos aqui monitorando. Tá? O valor da rede pelo volume de transações ele permanece estável. Né? Você pode ver aqui que na semana passada o indicador tinha caído muito, então estava abaixo dessa linha verde, né, que é uma linha boa de compra, segundo o NVT, né, e já está querendo romper para cima. Então, vamos ficar de olho aí. Então, positivo também o indicador. Né? Escala logarítmica do Bitcoin em relação ao Rainbow Chart. Né? Na semana passada, a gente estava em buy, né? Então, a gente já estava sinalizando ali uma zona de cara, compre, independente do que está acontecendo. Lembrando que o azul é tipo basically a fire sale. O que significa isso? Basicamente uma baita liquidação, né? Então o indicador entrou em buy, já voltou para acumular, o que tá bom, né? Então esse outro indicador sinalizando compra. Estado de liquidez das corretoras. Tivemos um aumento de depósitos dentro das corretoras. Lembrando que esse indicador aqui ele vai mostrar o quê? Que temos mais depósitos em corretoras do que saque, o que nos leva a crer que as pessoas estão deixando suas criptomoedas ou estão depositando suas criptomoedas nas corretoras como cautela para possíveis vendas futuras. Percentual de oferta em lucro da rede. Na semana passada eu comentei que a gente estava em um patamar extremamente baixo. O patamar mais baixo que esse que nós tivemos foi ali em janeiro de 2020 e também em abril de 2020 com o crash do Covid. Então o indicador de Profit Radio, ele estava sinalizando compra também. Então, muito legal a gente poder avaliar esse tipo de coisa. Tá? Tendência de acumulação de criptomoedas por base institucional. O indicador aqui está nos mostrando que nessas últimas semanas eles estão investindo pesado, os institucionais. Não estou falando aqui de baleias, tá? Porque muitas vezes eles não se classificam como baleias. Então, positivo também. Aqui a gente tem uma questão de realização por grupos etários, a idade das criptomoedas na rede e a movimentação, né? Então, a gente pode ver que as movimentações o que tiveram um pico aqui, ó, são movimentações de carteiras que têm pelo menos de 1 a 3 meses, 3 a 6 meses e as carteiras mais antigas ali bem paradinhas, tá? Taxa de alavancagem estimada das corretoras, patamar histórico, como vocês podem ver, patamar absurdo aqui, né? O valor dele está correspondendo a 0,27, o que é muito alto, patamar absurdo. Vocês podem ver que ele sempre está vindo renovando máximas históricas aqui na alavancagem. Né? Bitcoin ETFs, a gente vê as corporações com os ETFs que sempre em forma crescente, né? Um número de criptomoedas acumuladas pelos grandes ETFs sempre aumentando. Indicador bacana para entender um pouco o comportamento do mercado em relação a visualizações de YouTube. A gente viu que aqui, desde da questão da Luna, que teve um pico de visualização, e também essas outras semanas, a gente teve aqui uma valorização no número de visualizações. Tá? Vale a pena também lembrar qual que é o tipo de canal que a gente está conseguindo visualizar, e aí a gente consegue também ter uma métrica nesse sentido. Pesquisas sociais permanecem estáveis, indicadores gráficos aqui, é bem legal a gente poder dar uma olhada nesse sentido. Para quê? Para a gente ver que rompemos o triângulo para cima, o que é positivo, né? Tínhamos uma força compradora em 28 mil dólares bem forte, então a gente teve ali um teste nessa zona dos 28 novamente, foi resistido, subiu e aí o preço continuou a tendência de alta. Né? Lembrando que aqui no início foi quando eu comecei a compras de cripto, né? Comecei a comprar ali em 28,5, 27,5, 26,5, né? 26,5 não chegou a executar, porque estava em USDT, foi bem na época que o USDT perdeu um pouco a paridade, enfim. Se a gente vê aqui a questão do Bitcoin no diário, a gente vê que está trabalhando acima da média de 12 períodos, o que é bacana também. E o que a gente pode esperar, né, para a próxima semana, pessoal? Como a força compradora ela conseguiu romper a média de 12 períodos no diário, os touros, né, as pessoas que estão apostando na alta, vamos assim dizer, precisam ainda demonstrar uma força grande para acreditar em uma possível reversão de tendência para o cenário de alta, tá?
Lembrando que tudo isso acontece num período que está em feriado nos Estados Unidos, lembrando que também temos todas aquelas outras questões do começo, e a gente já viu que o Bitcoin tem caminhado com o mercado tradicional, né? Principalmente porque o S&P, as bolsas americanas voltaram a subir nessas últimas semanas, e isso é positivo. Bom, o diário continua em uma tendência de alta, né? Lembrando que essa movimentação tem como maior probabilidade formação de um topo descendente no semanal contra a resistência de 48 mil dólares, que é um topo descendente, né? Então, se a gente for pegar o semanal, a tendência de queda, ele vai subir, mas ele não vai romper o topo de 48. Então, ele, em tese, forma uma baixa no gráfico semanal, tá? O primeiro desafio é consolidar o preço acima da média de 12 e depois romper a média, o preço de 30.600. A gente, como já comentou, já está ali próximo de 32, então já rompeu. A gente já teve ali um acúmulo nesse sentido, tá? E caso perca isso, a gente pode ter ali mais uma tendência de queda, tá? Possíveis regiões que o Bitcoin pode se encontrar, regiões de Fibonacci de 0,38, 5 e 61. Lembrando que essa faixa de valor está entre 34.900 e 40 mil dólares. Médias exponenciais, 12 e 26 períodos também. Lembrando que média de 12 está em 35,4 e a de 26 está em 39,3. Então a gente tem ali essa possível resistência, né? Essa questão. E vale lembrar, pessoal, são sempre cenários. O gráfico ele é importante? Ele é importante. Ele não é um fator decisivo. Assim como a análise fundamentalista não é um fator decisivo. Nós sempre temos que usar as duas técnicas juntas para conseguir tomar uma decisão, né? Por quê? Porque se a gente usa a fundamentalista com a gráfica, a gente consegue ter uma ideia de entradas, pontos positivos, e é isso aí. E para você que está aqui no YouTube, se você gostou desse relatório, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Um grande abraço e até o próximo vídeo.